sejam todas bem-vindas ao nosso programa Espaço Mulher. Um programa feito pensando em você, que é uma mulher maravilhosa, que é uma mulher guerreira, exatamente. E no programa de hoje, minha amada, nós vamos ter muitas e muitas surpresas. Vamos falar sobre temas fantásticos e foi feito para você que é uma empresária, ou é uma dona de casa, ou é uma mulher solteira, ou é uma mulher que tem o sonho de construir a sua família, ou uma mulher que sim, já tem a sua família. Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial. A convidada é a Cíntia, que vai conversar conosco acerca deste assunto, família. Exatamente. Hoje nós vamos abordar o tema que diz como proteger a nossa família. Vamos falar também sobre o que é o casamento e por Deus em primeiro lugar. E você que está nos assistindo, também quero convidá-la a entrar em contato conosco através do WhatsApp que está passando aqui ao rodapé. Diga para nós o que você pensa sobre o que é a verdadeira família nos dias de hoje. Já iniciamos o nosso programa e nós estamos aqui no momento do Conselho do Dia. É muito importante nós entendermos que os conselhos, eles são para agregar na nossa vida. E hoje eu vou falar sobre o amor. O que é o amor? Nós estamos habituadas a receber esse amor desde quando nós éramos crianças. Recebemos o amor por parte dos nossos pais e depois também como é que nós transmitimos esse amor às pessoas. Nós, como mulheres casadas, talvez nós transmitimos esse amor com uma comida muito bem feita ou com uma casa muito bem arrumada e cheirosa. O homem, talvez ele expressa esse amor para a sua esposa com um presente, com um buquê de flores. Mas nós vamos falar também sobre um amor que é genuíno e verdadeiro. Um amor que não recebe nada, que não quer receber nada em troca, que é um amor verdadeiro. Você que é mãe, tem uma pergunta para te fazer. Será que você teria coragem de entregar o seu filho para morrer por uma outra pessoa? Eu tenho a certeza que a sua resposta foi de jeito nenhum. É a mesma resposta que eu também teria como mãe. Mas houve um Deus, o nosso Pai, que entregou o seu filho para morrer por mim e por você. Então é importante nós entendermos que este amor é o melhor amor, é o que nos traz a felicidade. A Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos de nos agarrar a este caminho. E o caminho nos mostra o que é o amor. Para receber esse amor, você precisa também de entregar às pessoas esse amor. Porque tudo que nós entregamos ao próximo, o próximo então entrega para nós. E não saia daí, fique conosco que o nosso programa só está começando. E olha nós aqui de novo, é isso mesmo. E nós estamos no momento em que nós vamos abordar o tema do programa de hoje. E é sobre família, como eu disse. E esse tema está baseado neste livro, que é o livro Família Debaixo de Fogo, com a autoria da Cristel Tadeu. E é um livro onde nós vamos esmiuçar, na verdade, sabe? Pegar mais pontos importantes que nós vamos falar no dia de hoje, que é como proteger, não é a sua família, o que é o casamento e colocar Deus em primeiro lugar. Então eu convido todas vocês a estarem conosco. E não se esqueçam de enviar as vossas mensagens através do WhatsApp, para que nós possamos saber o que você pensa sobre o que é uma verdadeira família. E sem mais delongas, nós vamos apresentar para vocês agora a nossa convidada, que é a Cíntia, uma mulher como você, é uma mãe, é uma esposa e está aqui para bater esse papo descontraído conosco. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Olá, Janaína, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui hoje no programa e falar de algo que faz parte da gente, né? Falar sobre mulher. Eu acho, como ser mulher, como desempenhar todos os papéis que nós desenvolvemos. Né? Exatamente. É um prazer
para nós te receber. E nós hoje vamos falar então sobre, né, a família. E a mulher, ela tem um papel muito importante na família. E nós sabemos que a mulher, ela é um alicerce, né? Ela é uma base. A mulher, ela é responsável por muitos papéis, muitos papéis. Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre isso, né? E na verdade é um programa especial para aquelas mulheres guerreiras, para aquelas mulheres maravilhosas que estão nos assistindo no dia de hoje, né? Então proteger a família, proteger sim o casamento. E como nós fazemos tudo isso? Porque às vezes nós pensamos que é na nossa força e nos sentimos tão esgotadas no final do dia. Eu não sei você, mas acredito que sim. Chega no final do dia em casa, vai tomar aquele banho e se sente esgotadíssima. Parece que fez tudo, mas ao mesmo tempo não fez nada. Não é verdade, Cíntia? É isso. Então, nós temos um papel muito importante. E agora nós vamos, então, ver aqui sobre o que nós podemos conversar e falar sobre esse assunto interessante. Então, eu acho que tem muita coisa que pode ser dita em relação ao casamento, à família, muita coisa. Você disse há pouco que nós, mulheres, temos um papel assim, muito atarefado. Exato. Eu também digo que nós mulheres temos um papel muito importante, de grande influência ao nosso redor, tanto de filhos quanto de marido. Eu acho que com as pessoas que estão ao nosso redor nós temos grande influência. Então é muito importante também, em primeiro lugar, a gente saber que se nós não estivermos bem conosco mesmo, vai ser completamente difícil nós conseguirmos ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. E também eu acho que nessa entrevista nós vamos falar também sobre a importância de eu saber o meu papel num casamento, porque hoje em dia eu acho que as mulheres não sabem qual é o papel de cada uma, né? Exatamente. E eu acredito que por elas não saberem o seu papel genuíno, elas acabam sofrendo, percebe? Elas acabam sofrendo coisas que não era suposto elas sofrerem, passarem por situações que não é suposto ela passar. Então, eu acho que é interessante nós nos colocarmos para aquelas mulheres que estão nos assistindo, colocar algo que é realmente aquilo que o manual manda. E nós já vamos dizer o que é o manual, não é? Agora que você estava falando aí, eu me lembrei, nós mulheres queremos fazer tudo. Exatamente. Não, tudo temos que ser nós a fazer, se não formos nós a fazer, não fica bem feito, tem que ser a gente a colocar a mão. O marido vai lá e ajuda a arrumar a cama, a gente vai lá e dá o toquinho no final. Exatamente. Só que depois isso começa a trazer um cargo tão pesado pra gente, que a gente chega no final do dia e aquilo que a gente devia ter feito não fizemos, porque nos ocupamos com coisas que não era necessário. Sim. E aquilo que era para ter feito não fez e ficou ali para fazer, né? E sem contar que nos dias de hoje, a mulher ela quer na verdade se colocar numa posição na qual não é a posição dela, né? E nós estamos falando sobre proteger a nossa família. Nós estamos falando sobre como proteger a nossa família. E você, como mulher que tá nos assistir, é interessante você procurar saber qual é o seu papel. O seu papel é muito mais do que ser mãe, muito mais do que ser uma dona de casa, muito mais do que ser uma empresária de sucesso. É muito mais do que isso. E quando nós aprendemos qual é o nosso papel e aonde nós devemos estar, eu acredito que nós vamos conseguir construir uma família sólida. Né? Uma família sólida, porque a sociedade tem nos apresentado uma família muito estranha. Desculpa lá, Cíntia, mas é uma família realmente muito estranha. São situações que acontecem, são posições que tanto o marido, quanto a esposa, quanto os filhos, e até mesmo os filhos, têm numa família que não é o certo. Né? E nós precisamos ter sabedoria. Há uma confusão nessa parte aí. Ai, eu não sei o que fazer, faço tudo e depois tem os maridos, por exemplo, já a esposa está fazendo tudo, ele não vai fazer nada e depois os filhos não têm nenhuma base para onde seguir. Então é muito importante nós falarmos sobre família, Janaína, porque imagina, se eu não sei construir a minha família, eu não vou passar uma boa imagem para o meu filho. Exatamente. E o meu filho, e o seu filho, é o futuro dessa nação. Exato. E a nação ela é composta por famílias.
Exato. A sociedade é composta por famílias. Então, famílias que não estão bem estruturadas, vai ter uma consequência. Exatamente. Então, é muito importante nós sabermos qual é o nosso lugar. O que é o casamento? É muito importante. Afinal, o que é o casamento? É eu me juntar com outra pessoa? Não, não é só eu me juntar. É tipo, eu, a partir desse momento, tenho um compromisso com aquela pessoa de ir até o final da minha vida com ela. Construir uma vida inteira com ela. Compartilhar todos os dias, todos os planos e até o final, se for necessário enfrentar os desafios ou o que for, mas é necessário eu entender que a partir desse momento eu me junto a essa pessoa e eu tenho um compromisso com ela até o final. E o que nós vemos mais hoje em dia? Não, vou ficar aqui com você e tudo bem. Se não der certo, cada um vai para o seu lado. E depois, durante esse período inteiro, você vai ter filhos, você vai construir uma vida normal, mas se não der certo, cada um vai para o seu lado. Então, a gente já começa algo errado, completamente errado. Se não der certo, eu já estou naquela. Se não der certo, tá tudo bem para mim, eu vou a minha vida. Mas não, casamento já começa do princípio. Nós vamos estar nos momentos bons e nos momentos maus. Eu não vou desistir de você facilmente. Então, essa ideia, ela não tem sido colocada nas pessoas. E por isso é que cada vez mais a gente encontra pessoas que não estão nem aí para o casamento e tá tudo bem, vamos andando. Exatamente. E nós temos que aprender também que é família, não é? E nós estamos falando sobre família. E o casamento, ele é o início da família. Então, nós precisamos de saber mesmo o que é verdadeiramente o casamento para que o plano chamado família possa dar bons frutos, possa dar resultados, possa trazer para nós a alegria que nós esperamos numa família, possa trazer para nós a vontade de poder estar naquele lugar, né? O casamento, ele tem que trazer para mim a alegria de ter escolhido a pessoa certa para mim. Então, assim, são muitos pontos que no decorrer desses nossos programas nós vamos falar, no decorrer das semanas nós vamos abordar, que é importante para o crescimento. Então, assim, a família, Cíntia, ela começa quando nós começamos a namorar, né? Ali é um passo. Fui ali, olhei, gostei, achei fixe, não é bonito e tudo mais. Então, eu olho para aquela pessoa e logo já vou casando e logo já vou resolvendo a minha vida. É assim que as coisas acontecem? Olha, você pode fazer tudo, mas nem tudo vai dar certo. Então, a gente tem que ser bem sábio nessa questão. Por quê? Porque imagina que eu caso com a primeira pessoa com que eu vejo. E aí, nós costumamos aprender que nós temos que estar de olhos bem abertos. Exato. Será que essa pessoa, ela vai continuar mostrando no casamento? Porque quando nós estamos namorando, é sempre o melhor, tô sempre linda, tô sempre maravilhosa, sou sempre a mais perfeita, e porque nós mostramos sempre o melhor para outra pessoa. Mas depois que nós casamos, a outra face se revela. Exato. E nós conseguimos perceber se a outra pessoa é ou não a pessoa certa no momento em que eu vou na casa dela e vejo como ela está confortável, como ela trata os seus familiares, os seus parentes. Porque da forma como essa pessoa te trata esses familiares, eles vão tratar você também. Isso. Aí já é um grande sinal. Já é um grande sinal, exatamente. Então, se essa pessoa te trata essas outras pessoas bem, na verdade, então quer dizer que isso é um sinal? Exatamente, é um sinal positivo. Já dá para ir em frente. Já dá para ir, já dá pra gente falar, não, afinal, se ele trata bem a mãe, se ele trata bem a irmã, já é um sinal positivo para nós podermos olhar e querer estar com essa pessoa. E depois vem, então, o noivado, que é lindo, que é maravilhoso, o anel, aquela coisa toda romântica, aquilo que nós, mulheres, sonhamos, não é? Aquilo que nós desejamos de todo o nosso coração. E logo de seguida vem o tão trabalhoso, não é? Preparativo para o grande dia. Então, tem aquele trabalho todo, onde todo mundo vai botar o dedinho, onde todo mundo vai falar, onde todo mundo vai estar ali. E depois vem o casamento. Aí acaba a festa. E as pessoas pensam que o casamento é aquilo ali. Pronto, já casei. Pronto, já está resolvida a minha vida, está tudo tranquilo, casei. Mas não, você que está nos assistindo tem que entender que não é assim. E você que já é casada sabe perfeitamente o que eu estou a dizer. Você sabe perfeitamente o que eu estou falando. Que não é isso, não para aqui. Aqui é só um passo para uma vida a dois. Né? E essa vida a dois, Cíntia... Enfim, diga-me lá.
Então... Você que é uma mulher casada. A Janaína também Também sou, também sou. É casada há quanto tempo? 8 anos. Ah, já vai para os 9. Não, tá bom. Tá legal. Tá legal, tá fixe. Já tem, assim, alguma coisa para nos falar sobre o que é uma vida a dois? Então, não é fácil, porque imagina, são 2 seres humanos imperfeitos, logo um casamento não vai ser perfeito de maneira nenhuma, Janaína. Sim. Há falhas, mas o que acontece é que juntos nós temos que decidir construir essa vida. Eu tenho que começar a ser um pouco mais, como é que se diz? Aturar um pouco, não é aturar, é... Maleável. Ser maleável em relação Exato. a outra pessoa, Sim. não ser completamente chata, porque tem que ser do meu jeito. Não, não tem que ser do seu jeito. Então nós temos que ser, como você acabou de dizer, mais maleável em relação a esse casamento para que ele possa dar certo. Sim. Uma hora eu cedo, outra hora você cede e juntos nós vamos construir um casamento. Não é fácil, principalmente no início. Porque nós viemos da casa dos nossos pais e lá a gente já tinha a vida, como é que se diz, não é garantida, era a vida, a vida fácil. Facilitada. Exatamente, facilitada. Então, quando a gente chega lá, pelo menos nós mulheres, somos nós a termos que lavar a louça, a limpar a casa, a pegar a toalha, a lavar a cueca do marido, a lavar a sua também. Se você não quer comer, você vai ter que fazer na mesma comida para o seu marido, porque você tem um compromisso. Não, mas é chato, eu não quero fazer isso. Mas é como a Janaína disse no início, é um ato de amor que você está mostrando para outra pessoa. Não é uma obrigação. Eu faço comida para o meu marido porque eu amo ele, eu quero ver ele feliz com isso. Então, se a gente começar a encarar logo do princípio dessa forma, com uma boa atitude, eu acho que vai ter um bom resultado. Agora, se eu falar, não, eu sou mulher, eu é que tenho que fazer tudo, isso é uma coisa completamente ultrapassada, nós temos os mesmos direitos, vai começar a atrofiar. Não quer dizer que você não tenha os mesmos direitos com o seu marido. Não quer dizer que você não trabalhe da mesma forma e não esteja cansada. Mas se eu fizer bem, eu vou colher o bem. Exatamente. E aí, juntos, nós vamos fazendo o nosso casamento andar e aprendendo dia após dia. Todos os dias é uma aprendizagem. Exatamente. Eu acredito que o casamento é uma nova vida. O casamento, ele é uma nova vida. É onde nós decidimos... nos juntarmos com alguém, casarmos com alguém que é completamente diferente de você. É completamente diferente de você. Tem tudo oposto, porque você gosta de azul e ele gosta de vermelho, você gosta de macarrão e ele gosta de arroz com feijão. Então, é mesmo uma maneira e uma forma de nós começarmos o novo, né? E às vezes o novo nós não estamos preparados. E por isso nós precisamos de pensar muito, porque nós temos que aprender o que é o casamento, o que é genuinamente o casamento, para que lá na frente, quando nós formos tomar esse passo, essa decisão de me juntar, de juntar as escovas de dente, de ir viver com essa pessoa, de dizer sim na frente de todo aquele monte de testemunho, assinar um contrato dizendo sim, eu aceito me casar com essa pessoa, eu tenho que entender que eu vou para uma nova vida. Eu não posso ter uma vida... A vida que eu tinha, a vida de solteiro, a vida de filho, né? Eu não posso ter essa vida. Nós deixamos de ser filhas para ser agora, naquele momento, esposa. Esposas, e quando vem o filho, mãe. Exatamente. E isso tudo tem que ser baseado no amor. Exatamente. E o amor é interessante, né? Porque a gente pensa assim, eu me casei para mim ser feliz. E quando a pessoa casa com esse pensamento, o que acontece? Eu acho que a pessoa vai ficar um pouco frustrada, porque colocou as suas necessidades, as suas expectativas na outra pessoa. Exato. E uma coisa que eu costumo dizer e que eu aprendi é que nós nunca devemos colocar as nossas necessidades, as nossas expectativas nas outras pessoas, porque talvez essa pessoa pode não suprir as nossas necessidades. Então, não é certo eu colocar... pensar, vou casar e a partir daquele momento, quando eu casar, eu vou ser feliz. Ou quando eu tiver um filho, eu serei verdadeiramente feliz. Porque todos nós temos um vazio no nosso coração. Exato. E esse vazio não é preenchido por pessoas. Exato. Então, é muito importante nós pensarmos dessa forma. Eu vou casar, eu vou começar uma vida, como a Janaína acabou de dizer. Aí eu vou casar para eu ser feliz. Não, é para eu fazer outra pessoa feliz. As minhas necessidades vão ser colocadas embaixo e a partir do meu momento que eu caso com essa outra pessoa, eu trabalho para que ela seja feliz. Então, todos os dias, nos meus atos, ela é que eu tenho que fazer feliz, não eu. Mas eu tenho certeza que quando as pessoas, né, as mulheres que estão nos ouvindo, devem pensar assim, então, quer dizer que eu caso,
não é? E eu tenho que fazer o meu marido feliz. E eu fico aonde? Pois aqui tá. Uma coisa chamada atitude, né? Você não recebeu da sua mãe um eu te amo, se calhar não em palavras, mas na comida boa que ela fazia para você. Se calhar você não recebe do seu filho um eu te amo em palavras, mas você recebe por um carinho, por um abraço, por um desenho que ele faz na escola e pensa em você, ou por uma florzinha que ele tira lá do jardim e traz para você no final do dia. Então é pelas nossas atitudes é que nós vamos demonstrar esse amor. E tudo aquilo que nós fazemos para o outro, automaticamente o outro vai fazer para nós. Cíntia, isso é real, porque é recíproco, né? Se eu dou um sorriso, eu não vou colher uma cara feia, eu vou colher um sorriso. Então é assim, nós temos que entender que eu não tenho que esperar o outro fazer para que eu faça. Porque é um estilo de vida diferente o casamento. E a mulher, quando ela se encontra no casamento, quando ela se encontra, quando ela acha o papel dela, porque esse programa é um programa específico para você que é mulher, para você que decidiu estar conosco nesse dia para aprender sobre o que é família, é para você isso. E você tem que aprender que você tem que achar o seu lugar na sua família, o seu lugar na tua empresa, nos teus negócios, lá no teu trabalho, o seu lugar na faculdade, o seu lugar na escola. Porque quando nós encontramos o nosso lugar, não importa o que se passa à nossa volta, não importa o que está acontecendo, nós somos felizes na mesma. Muito interessante isso que você disse. Agora, você estava falando, eu estava pensando. Eu acho que realmente o papel da mulher é ser amada, ser valorizada, porque nós temos valor sim, e nós não podemos aceitar menos, mas imagina, eu não estou sendo amada como devia ou sendo tratada da forma que eu devia. Eu tenho que parar e pensar, eu estou tratando a pessoa que está comigo da forma como eu gostaria de ser tratada? Muitas das vezes as mulheres só têm a tendência de reclamar. Eu faço tudo, ele não me dá valor, mas você dá valor ao seu marido? Você ama o seu marido como ele deveria ser amado? No caso, você apoia o seu marido ou você está constantemente a criticar e a falar mal do seu marido? Porque o que eu dou, seja pro bom ou pro mal, eu vou colher de volta. Boa medida, recalcada e sacudida. Exatamente, é bem assim. E o casamento, na verdade, ele é construído dia após dia. E é importante nós aprendermos que o casamento, quando nós falamos, né, sobre construir o casamento dia após dia, é que cada dia no teu casamento, você vai ter algo para vencer, né? Algo para ultrapassar. E nós nunca podemos esquecer que somos mulheres sábias, né? E precisamos de construir esse casamento baseado em algo sólido. Porque ninguém casa para descasar. Por mais que a sociedade tente incutir isso, não é? Em duas pessoas, em um homem e numa mulher que decidem se casar, a sociedade tenta incutir que eles podem descasar a qualquer momento, que está tudo bem, é apenas um contrato que é só você rasgar e está tudo certo. Mas nós nunca podemos esquecer, e eu dou um exemplo que é muito interessante. Se você pegar duas folhas em branco e colar, não é? Passa cola assim na folha, depois você faz isso lá em casa e cola. E espera secar. E na hora que você decide que você não quer mais as folhas coladas, então o que eu vou fazer? Eu vou tentar descolar. E quando eu tento descolar as folhas, elas vão sair inteiras? Não. Obviamente que não, porque elas foram coladas. Então, quando eu decido casar com alguém, quando eu decido, eu me colo essa pessoa. Então, eu tenho que fazer de tudo para que essa cola, para que não rasgue esse papel. Então, o que é? Construindo dia após dia. Eu sabendo as necessidades do meu esposo, o meu esposo sabendo as minhas necessidades, não é? E aí nós juntos vamos construindo necessidades. Vamos falar sobre isso, mas não é hoje, certo? Hoje nós estamos falando sobre proteger a nossa família, estamos aqui a falar sobre o nosso casamento, mas há muitos outros temas que nós vamos abordar no decorrer do nosso programa, né? Dos programas que vão vir, que nós vamos aprender como é que nós podemos fazer isso. E agora uma dica muito importante. Se você quer proteger a sua família, se você quer ter um casamento de sucesso, você precisa de estar com atenção no que nós vamos falar agora, que é sobre nós construirmos a nossa família baseado naquilo que Deus fala. Exatamente. Certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pôr Deus em primeiro lugar no casamento. Exato. Né? E é importante nós levarmos a mensagem para vocês que estão nos assistindo,
para que vocês possam entender o que é pôr Deus em primeiro lugar. Porque não é um ato, mas vamos lá hoje de novo falar sobre religião. Não tem nada a ver com religião aqui. Nós não estamos falando sobre religião. Nós estamos falando sobre algo que, se nós fizermos, vamos ter os resultados que tanto desejamos. Desde pequenininha, quando nós estávamos lá em casa a brincar de boneca. Sabe o que eu penso, Janaína? Muitas das vezes a gente liga a televisão, vê notícias cada vez mais tristes em relação ao casamento. Exatamente. Poxa, aquele casal que a gente admirava e achava bonito, aquelas pessoas se separaram e é com tristeza que a gente olha aquilo e pensa, poxa, parecia que eles eram perfeitos. Mas na verdade é que se o essencial, que é Deus, não tiver no casamento, você pode ser a mulher mais bonita, a mulher mais dedicada, que cozinha melhor, a esposa mais perfeita, que não vai dar certo. Por quê? Porque nós estamos apostando em coisas que nós não devíamos fazer, quando aquilo que nós devíamos realmente fazer não é feito. E foi isso que a Janaína falou também. Então é muito importante você que está aí em casa, começar a preparar e imaginar. No casamento, nós temos prioridades. E se eu colocar Deus como prioridade, eu vou trazer algo bom para a minha vida. Porque antes de você ser esposa, você é filha. Então, quando coloco Deus em primeiro lugar, eu estou buscando orientação de Deus para a minha vida, ajuda, sabedoria, para que Deus possa me ajudar a desempenhar o meu papel como filha, como esposa, como mãe, como boa profissional, que todas nós somos no nosso dia a dia. Exatamente. E assim, é interessante nós falarmos, e você falou sobre prioridade, né? E mulher é uma coisa engraçada. Ah, é? Não, mulher é uma coisa mesmo muito engraçada. E você sabe do que eu tô dizendo, né? Porque a gente hoje acorda querendo chocolate e amanhã a gente já acorda não querendo mais chocolate, a gente quer uma laranja. Nós somos assim, a cabeça da mulher ela é assim. E a mulher ela é engraçada, porque a mulher quando ela é filha, ela é filha. Depois ela decide ser esposa, ela decide, porque nós somos mulheres determinadas. Mas quando ela decide ser mãe, ela esquece completamente do que é ser esposa, do que é ser filha. Ela esquece, Muda porque tudo. muda tudo. A vida muda por completo. Isso é um grande erro. A vida muda por completo. E é interessante nós falarmos sobre prioridades. Prioridades é algo que mantém um casamento. Prioridades protege uma família. Protege. Não é? Porque assim, nós temos que pensar também, que eu acho interessante, que assim, nós casamos, éramos dois, ok? Somos dois, você e seu marido. Depois começa a vir os agregados, né? Começa a vir os filhos. E aí depois nós viramos completamente para os nossos filhos e esquecemos do nosso marido. Sabe como que você vai terminar seu casamento? Sozinha. Sozinha ou sozinha com aquele marido que você escolheu. Que no final vai ser o quê? Um estranho. Você já não vai saber se ele gosta disso, se ele gosta daquilo. Você vai olhar para o seu marido e vai dizer, epa, quem é essa pessoa aqui do meu lado? Afinal, passaram-se tanto tempo, e eu fiquei tanto tempo focada nos meus filhos, no cuidado da casa, ou porque eu sou uma empresária de sucesso e não tenho tempo mais para nada, só tenho tempo para o meu trabalho, chego em casa, tempo para os meus filhos. Isso não é construir um casamento. Janaína, mas até o argumento que elas podem dizer que isso é realmente um argumento válido. Por exemplo, quem vai limpar minha casa? Quem é que vai cuidar dos meus filhos? Exatamente. Isso ocupa muito tempo. Sim, ocupa muito tempo, mas foi aquilo que nós começamos a falar desde o princípio. A gente quer fazer tudo, mas não consegue fazer tudo. Qual é a sua prioridade? A sua prioridade número 1 vai ser dar atenção para o seu marido. Você que já tem filhos, você tem que aprender, então, a otimizar o seu tempo para que todas as prioridades da sua vida, elas sejam cumpridas. Se sua prioridade, no caso, é o seu marido, então você vai ter que passar tempo com ele. Arruma ali um tempo durante a semana, sai fora, vai passear com seu marido, faz aquela comida gostosa, fica bonita, faz alguma coisa para agradar o seu marido. E depois tem os filhos. Sim, tem os filhos, passa o tempo com os seus filhos. Ah, mas e um tempo para mim? Também dá para ter um tempo para você e um tempo para você não fazer nada. É só questão de se organizar. Eu imagino que as mulheres lá em casa devem estar pensando assim, tempo, se o meu dia tivesse 48 horas, aí sim seria um tempo perfeito. O meu dia com 48 horas, 24 horas é pouco demais. Sabe por que é pouco? Porque as prioridades da sua vida estão trocadas. É isso. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a prioridade de nós colocarmos Deus em primeiro lugar. E de que maneira nós podemos colocar Deus em primeiro lugar? Nós temos uma ferramenta, né? Tem lá na sua oficina, lá no seu quartinho, na sua despensa, uma caixa de ferramenta.
E aí, quando você quer desmontar um guarda-roupa, você vai lá, pega a ferramenta certa e vai lá e desmonta o guarda-roupa. Quando você quer arrumar qualquer coisa lá em casa, você sabe que naquela caixinha de ferramenta existem ferramentas específicas para que você possa resolver a situação do parafuso que soltou, do brinquedo do seu filho. É isso que acontece, sim ou não? É isso que acontece, não é? Então existe um lugar onde há ferramentas para nós vencermos e protegermos a nossa família e vencermos no nosso casamento. E essa caixinha chama-se Deus. E não é um Deus distante, não é aquele Deus assim, lá, tão distante. Esse Deus é tão distante porque nós não queremos chegar até Ele, né? E porque Ele está sempre ali. Oiê, tô aqui, eu sou o Deus, você precisa de alguma coisa? Né? E nós não conseguimos. Então, como é que nós fazemos, então, Cíntia, para pôr Deus em primeiro lugar? O que precisa de ser feito para isso? Como nós fazemos isso? Janaína, é muito importante, porque todos nós, como eu disse há pouco, nós temos um vazio no nosso coração e esse vazio só é preenchido por Deus. Você pode tentar fazer de tudo, alcançar o sucesso profissional, fazer de tudo, mas esse vazio, ele só é preenchido em todos os seres humanos com a presença de Deus. Deus é o nosso Pai e Ele está aqui para nos ajudar a fazer as coisas da melhor forma. Então, quando eu vou até Deus, quando eu leio a palavra dele, por exemplo, quando eu leio este livro aqui que nós estamos falando hoje, Família Debaixo do Fogo, nós vamos encontrar a palavra de Deus aqui dentro, de uma forma muito simples, para que você possa entender a palavra de Deus aqui. Então, eu ao ler esse livro, eu estou buscando conhecimentos que vão me ajudar a colocar em prática o meu casamento, a proteger o meu casamento de uma forma certa, que nós não encontramos isso em lado nenhum. Exatamente. E eu sei que pode ser que as pessoas lá em casa estejam a pensar da seguinte maneira: é muito importante, é muito bonito o que nós estamos falando, é muito bonito, muito floreado, é tudo muito. Quer ver isso na prática, né? Eu quero ver isso na prática. E colocar em prática, na verdade, é tomar uma decisão. Se hoje você tem um casamento que você não está feliz, a solução, se calhar, não é o divórcio. Na verdade, a solução não é o divórcio. A solução não é em nós desistirmos, porque somos mulheres fortes, somos mulheres guerreiras e nós podemos alcançar aquilo que nós queremos. Então é assim, por que eu vou fugir do problema? Não, eu vou enfrentá-lo e vou fazer de tudo para poder reviver, né, renascer esse casamento. Ah, mas eu vou fazer e ele também tem que fazer? Não. Para você ser feliz, para você poder dormir, pôr a tua cabecinha lá no travesseiro e dormir em paz, você tem que fazer tudo o que está ao seu alcance. Tudo o que está ao seu alcance. E uma das coisas mais importantes que nós, mulheres, precisamos de aprender é que existe uma caixa de ferramenta aonde eu encontro a ferramenta certa para resolver, seja lá qual for o problema. Que é como a Cíntia nos falou, que é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Eu não estou entendendo nada, Janaína, do que você está falando. É muito simples. A palavra de Deus é algo que Deus, assim, que fez nós, o homem e a mulher, Ele sabe perfeitamente como nós funcionamos. É como uma máquina de lavar, não é? Vamos lá, compramos uma máquina de lavar, aquela máquina assim, top mesmo, né? Aquela de última geração, que quase falta pegar a roupa lá do cesto e colocar dentro da máquina sozinha, falta só isso. Então eu pego aquela máquina e tem lá muitos, a gente tá na era da tecnologia, não é? Tudo muito digital, é tudo muito botão, é tudo muito luz. E se eu não souber mexer naquela máquina, eu não vou usufruir daquilo que ela tem para mim. Quantas vezes a gente liga? Nossa, olha, descobri que a minha máquina faz isso. Exatamente. Tava no manual. Tava no manual. Então, eu falei, não, comprei aqui, então agora eu vou pegar o manual, vou ler o manual para ver como funciona. Para quê? Simplesmente para que nós possamos, então, colocar a máquina para funcionar a 100%. Na verdade, para nós podermos usufruirmos do 100% da máquina. Então, a palavra de Deus nada mais é do que isso, a Bíblia. Aquele livro que todo mundo diz que é ultrapassado, mas que não é, porque é um livro verdadeiro, que se nós fizermos aquilo que está escrito, nós iremos vencer. Claro que na prática pode ser complicado, mas nós não desistimos, porque somos mulheres. Mulher não desiste nunca, mulher vai até o fim.
mulher, não é? Vai até o fim, independentemente das muralhas que se levantam, dos obstáculos que aparecem, nós não olhamos para isso. Quando nós estamos focados em algo, nós vamos até o fim. E esse livro, que é um livro sensacional, que nos mostra como nós colocamos em prática tudo isso que nós estávamos a falar aqui no programa de hoje. Como é que eu vou proteger, né? Aqui o capítulo 1 diz como é que nós vamos proteger a família, protegendo a família. Proteger a família do quê? Proteger a família dessas intoxicações que nós temos visto na televisão, nas redes sociais, que nós temos visto nas escolas, proteger os nossos filhos, proteger a nós mesmos, nossos corações. Depois também aqui fala como é o casamento. Como é o casamento? Foi o que nós debatemos hoje, foi o que nós falamos hoje sobre o casamento. O casamento é uma instituição não falida, mas é uma instituição que traz prosperidade para nós, felicidade. É um lugar onde nós queremos estar para o resto da nossa vida. E depois também falamos que é por Deus em primeiro lugar, sobre as hierarquias. Não é? Então, eu buscar a Deus é eu buscar saber o que Deus, afinal, vamos lá ver o que Deus diz sobre isso. Vamos lá ver o que Deus diz para eu fazer. E se nós colocarmos em prática, Cíntia, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Por quê? Porque nós vamos mudar e toda mudança tem um resultado diferente. Se eu deixo exatamente, se eu deixo de fazer alguma coisa e passo a fazer outra, eu vou obter outros resultados. Outros resultados. Quer dizer, eu estou num casamento que não está legal. A minha família em si, os meus filhos, o ambiente da minha casa não está legal. Então, eu preciso de olhar e falar, peraí, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Então, se eu estou fazendo isso, eu vou mudar. Eu vou fazer outra coisa. Então, ao fazer outra coisa, o que vai acontecer? As coisas vão se resolver, vai haver mudança. Mas não vou fazer outras coisas para prejudicar o meu marido, para prejudicar o meu filho, ou agora eu vou fazer birrinha, eu não faço mais janta, se ele quiser ele cozinha. Não, porque ele me chateou e eu não vou fazer isso. Não, faça você a sua parte. E com o tempo, porque casamento é construído dia a dia, não é de um momento para o outro, é dia a dia. Então, é importantíssimo você saber qual é o seu papel como mulher em uma família e como você deve fazer isso. Não é verdade, Cíntia? É isso, você falando aqui, eu estava revivendo algumas coisas, começa a passar na nossa cabeça. E o papel de nós, mulheres, é sermos influenciadoras. Se, por exemplo, seu casamento não está legal, aí você fala assim, não, é o meu marido que devia estar ouvindo isso. Não, é você mesma. Porque se você reparar, no seio de uma família, a mulher tem a capacidade de conseguir conectar todas as pessoas, o filho com o marido e todos os outros meios envolventes. Então, se eu estou mal, toda a minha família vai estar mal. Mas se eu tenho luz e se eu estou bem, e daí eu precisar buscar Deus para a minha vida, para que eu possa estar bem. Porque quem vai suprir as minhas necessidades não é as pessoas, é Deus. Se eu estou bem, eu vou influenciar para o bem as outras pessoas. Eu vou ter uma atitude positiva, uma atitude de, poxa, eu vou tentar fazer melhor para o meu casamento dar certo. E aí sim as coisas vão começar a funcionar. Não é esperar que o outro faça alguma coisa, mas é eu, como mulher, como esposa, como mãe, é que vou dar o primeiro passo de fazer bem para que daqui a alguns anos o meu casamento possa estar da forma que eu quero. Exatamente. Né? E um ponto também que é interessante é falar um pouco sobre tomar cuidado muito com as amizades. Né? As amizades doentias, as amizades... o que é uma amizade doentia? Amizade doentia é aquela amizade que você não consegue desgrudar. Janaína, imagina, tantas vezes a gente vê isso, a gente vê nos filmes e vê no dia a dia, as pessoas não entendem que não é inteligente da parte da outra pessoa fazer isso. Imagina, eu sou amiga de uma pessoa há muito tempo e essa pessoa já teve uns 5, exagero, né, uns 2, 3 casamentos. E a pessoa vai falar, olha, eu tenho muita experiência na área do casamento, vem falar comigo. E a pessoa que está passando por uma crise vai lá abrir o seu coração em relação ao que tem acontecido para aquela pessoa que se diz ter muita experiência. Mas se aquela pessoa tem realmente muita experiência, ela não teria ficado bem-sucedida, pelo menos num casamento? Exatamente. Tipo, não é pela quantidade de casamentos que você vai ganhar sabedoria, mas pela conquista de você ter um casamento bem estruturado.
E eu acredito que pelas vitórias dentro de um casamento. Conseguir manter um casamento, Yeah. porque a ideia, a gente começou desde o início, a ideia de casamento é completamente deturpada, né? Tipo, se eu quiser, a gente se separa lá à frente, se não der certo, a gente separa. Exato. Não tem essa hipótese. Exatamente. Nós estamos juntos, tem certeza que quer casar? Então vamos casar. Mas é até o final. Yeah. É o parceiro para sempre, é um compromisso, é um contrato, Yeah. é algo na lei. Então, quando eu caso, eu estou perante a lei, dizendo, eu tenho esse compromisso com essa pessoa e também perante Deus, eu também estou assinando um contrato que eu tenho que ser fiel. Exato. E tenho um compromisso com essa pessoa. E o que as pessoas não querem é compromisso. Exatamente. E o nosso melhor amigo realmente é Deus. Porque a gente, quando fala sobre amizades, nós precisamos de buscar as amizades que nos levam a ter sucesso e não a amizade que nos leva a ter fracasso. E uma amizade que te leva a ter sucesso, seja num casamento ou até mesmo uma amizade familiar, em que tanto um quanto o outro é amigo, não é? Essa amizade precisa ser aquela amizade sincera. Aquela amizade que quando você está fazendo coisa errada ou quando você está errado sobre este assunto, essa amizade vai lá e vai te dar um chacoalhão e vai acordar você para a vida. Olha, mulher, não é assim. As coisas não são assim, vamos para frente. E uma coisa importante é nós fazermos de Deus também o nosso melhor amigo. Então eu vou buscar conselhos em Deus. E como é que eu busco conselho em Deus? Lá vai de novo a Janaína falar sobre o livro. Sim, nesse livro você busca o conselho de Deus, você busca o conselho de Deus através da palavra de Deus também, que é exatamente isso que vai te trazer todo o sucesso. Todo sucesso é exatamente isso que vai te trazer o sucesso. Não deixar o pai, a mãe se meterem no casamento, não deixar o vizinho, a vizinha se meter no casamento. São segredos que nós aprendemos, não é? São segredos que nós aprendemos e temos que colocar em prática. Eu acho que por mais que a gente ficasse aqui falando mais 1 hora, 2 horas, a gente não vai conseguir falar nem o primeiro capítulo desse livro, são algumas folhas. Exatamente. Porque há muitos exemplos que estão lá e esses exemplos são muito bons para que nós possamos abrir a nossa mente. Conhecereis a verdade, ela te libertará. Então, se eu sei que aquilo dá certo, por que eu não vou fazer? Hoje em dia tem coaches, tem várias coisas que falam, faz isso e você vai emagrecer, faz aquilo e você vai ser bem-sucedida. E muitas pessoas fazem, adquirem o conhecimento e realmente tem algumas coisas que acontecem. Mas nós estamos aqui te dizendo que teve impacto na minha vida, na sua vida e na vida de milhares de mulheres. E também pode ter impacto na sua vida. O conselho que nós damos é, mais uma vez, eu vou pegar aqui o livro. Sim, fica à vontade. Leia esse livro, Família Debaixo do Fogo. Você não vai se arrepender de maneira nenhuma. Há tópicos aqui que, se calhar, você sabia, mas se calhar não tinha feito luz na sua cabeça. Então, realmente, se você tiver a oportunidade, veja esse livro para que você possa aprender realmente o que é o casamento, como construir e muitas outras coisas que a gente não falou aqui. Exatamente. E não, minha amada, vocês não se esqueçam que nós temos aqui o nosso contato. Você pode entrar em contato conosco, pode nos dizer de verdade o que vocês acham sobre a família no dia de hoje, né? Porque nós falamos aqui tantas coisas, nós abordamos aqui tantos assuntos e olha, eu vou te dizer que não foi nem um pouquinho daquilo que dá vontade ainda de falar. A gente ficaria aqui muito mais tempo falando. Mas você entre em contato conosco, anota esse número, fale conosco, porque nós estamos aqui para fazer uma troca entre você, mulher, guerreira, forte, maravilhosa, e nós aqui, que estamos para levar para você uma solução que se calhar você não encontra em lugar algum. Às vezes nós, como mulheres, queremos nos distrair. Então, muitas vão, eu estou estressada, eu vou fazer compras. Eu estou estressada, eu vou dormir. Eu estou estressada. Enfim, nós buscamos refúgio em muita coisa. Não estou bem no meu casamento, eu vou me divorciar. Nós buscamos refúgio em muitos lugares. Nós buscamos refúgio em muitas coisas superficiais que nos trazem, sim, não digo que não traz felicidade, porque seria uma hipocrisia a gente comprar uma roupa bonita. Isso sustenta o nosso ego, sustenta a nossa alma. É momentâneo. Exatamente, é uma felicidade momentânea. Fico feliz na hora que eu vejo bonita, depois já... Exatamente. Às vezes no casamento tem aquela discussão, tá tudo muito mal. O marido falou 2 palavras doces, a gente acaba cedendo e acha que aquilo ali
vai ficar para sempre. E as coisas não são assim. Nós precisamos de descobrir qual é a raiz, não é? O que está acontecendo? Nós estamos discutindo por quê? Por que nós estamos falando sobre esse assunto? Por que nós chegamos neste momento? Porque se nós casamos, somos maduros o suficiente para conversar. Então é importante nós conversarmos, é importante nós pensarmos assim, mas eu não vou falar com ele. Ah, achas que eu vou falar com ele? Eu não vou falar com ele. Vai, porque você é madura, uma mulher. Então a mulher, ela enfrenta os problemas e vai vencer os problemas. Por isso que nós deixamos aqui para você algo sobre este momento em que nós tivemos, falando sobre a família, quão importante é nós estarmos buscando Deus em primeiro lugar. A hierarquia, primeiro de tudo vem Deus, e depois de Deus vai vir o meu marido. E consecutivamente vai vir as outras pessoas, filho, casa, emprego, e etc. Mas se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, se nós buscarmos as instruções de Deus, se nós ouvirmos o que Deus tem preparado para nós vamos vencer. Não é verdade, Cíntia? É isso mesmo. Então, a gente até tem a alegria de volta a falar novamente desse livro, porque para mim é fantástico. Exato. Tá aqui de uma forma tão resumida os tópicos mais importantes que vai fazer tanta diferença na sua vida e que realmente nós não temos tempo para falar aqui, nem para um próximo programa, nem que seja um monte, não dá. Mas o melhor mesmo é você ler, colocar em prática o que está aqui escrito. Exatamente. Que é a palavra de Deus. Exatamente. Então, nós falamos sobre proteger a família, falamos sobre realmente o que é o casamento e é importante nós entendermos tudo isso. Mas sabe, às vezes eu sei que você deve estar ouvindo assim e falar, nossa, eu sei, eu já entendi, eu já ouvi, já falou, já está... Ok, mas o que eu faço? Você tem que tomar uma atitude. E a sua atitude tem que ser do seu coração e não da sua cabeça. Sabe quando nós decidimos emagrecer? Uhum. Nós decidimos emagrecer e a gente fala assim, olha, eu vou emagrecer. Okay. E no dia seguinte nós acordamos todas plenas, magras e maravilhosas. Não. Obviamente que não. É um processo. Casamento é um processo. Família é um processo. E processo esse que você e eu, mas a Cíntia, temos que fazer, que somos mulheres casadas, temos que fazer. E você que não é casada tem o privilégio de aprender muitas coisas antes de casar, mas não é o assunto para hoje. Obviamente que teremos assim esse assunto em breve, mas não é o assunto para hoje. Mas então, Cíntia, dá assim uma resumida assim daquilo que nós falamos. Então, rapidinho. De uma forma bem rápida, Exato. Eu acho que é muito importante nós sabermos a necessidade de cada uma saber o seu papel, para que nós possamos fazer o que tem que ser feito, não o que não deve ser feito. Eu vou fazer o que tem que ser feito, vou poupar energia, vou colocar as minhas prioridades de formas certas e com certeza eu vou poder usufruir de um casamento feliz. Porque isso tudo que nós estamos falando, casamento não é chato, casamento é maravilhoso. Exatamente. Tem sim áreas positivas, mas nós temos que fazer nossa parte. Exatamente. Então, nós ficamos por aqui e até já já. Aqui estamos, já no final do nosso programa. Tivemos uma conversa maravilhosa com a Cíntia. Eu quero agradecer imensamente a presença da Cíntia neste programa e ela vai sim voltar mais vezes. Poderíamos estar aqui falando e falando sobre esse assunto, mas infelizmente nós temos um tempo para estar aqui. Mas eu convido você que está assistindo para o próximo programa, que será um programa mesmo recheado de surpresa. Hoje nós falamos um pouco sobre como proteger a nossa família, nós falamos também um pouco sobre o que é o casamento e como nós protegemos a nossa família, colocando Deus em primeiro lugar. Exatamente, fazendo tudo aquilo que nós aprendemos no livro que nós anunciamos, Família Debaixo do Fogo. Então, você que está aí desse lado, não perca o próximo programa, porque no próximo programa nós teremos muitas e muitas mais surpresas, mais convidados. Eu quero agradecer a sua presença, a sua audiência, quero agradecer o tempo que nós passamos juntas e eu tenho a certeza que será o primeiro de muitos momentos que nós passamos juntos. Um beijinho para vocês, fiquem com muita alegria, com muita paz,
Passem um dia feliz e tchau, tchau para vocês!